Seja bem-vindo e bem-vinda. Que este curso seja um momento proveitoso para todos nós. Bons estudos! No módulo anterior, estudamos os sistemas de avaliações educacionais de diferentes níveis de abrangência e compostos pelas avaliações estaduais do CIMAV, avaliações nacionais do SAEB, CNCA e Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, avaliações internacionais do PISA, Pearce e TIMSS. Neste módulo, vamos tratar sobre o processo de realização da avaliação externa. Esse processo começa na elaboração dos itens ou questões da avaliação, passa pela aplicação das provas e termina com a aferição do desempenho. Vamos dar início ao terceiro módulo. As avaliações externas são elaboradas por profissionais qualificados, geralmente professores ou especialistas na área de conhecimento a ser avaliada. A construção dos itens é realizada de forma a garantir qualidade, clareza e relevância em relação aos objetivos de aprendizagem estabelecidos. Uma vez elaborados, os itens são validados por outras equipes designadas para essa finalidade. Os itens ainda passam pelo processo de pré-testagem e calibragem. Pré-testagem é a aplicação dos itens para uma amostra de estudantes para verificar a clareza, adequação e eficácia dessas questões antes de utilizá-los efetivamente nos testes. Já a calibragem envolve a determinação de algumas características do item, como a sua dificuldade, a partir da pré-testagem. Cada avaliação externa é feita a partir de uma matriz de referência. Essa matriz contém os descritores das habilidades correspondentes a cada ano de escolaridade. As matrizes de referência são específicas para cada componente curricular. Dessa forma, os descritores permitem a construção de itens com o objetivo de mensurar o nível de proficiência dos estudantes naquele componente curricular. Vamos tomar como exemplo a avaliação externa diagnóstica do CIMAV, que acontece no primeiro bimestre do ano letivo. Os itens são baseados nas habilidades referentes aos componentes curriculares do ano de escolaridade anterior. Se o estudante está cursando o 7º ano do ensino fundamental, fará a prova do conteúdo correspondente ao 6º ano do ensino fundamental, pois o objetivo principal da avaliação diagnóstica é verificar as lacunas na aprendizagem decorrentes do ano letivo anterior. No caso da avaliação externa diagnóstica, os itens são elaborados com base nos planos de curso, que por sua vez estão alinhados ao CRMG. Já as matrizes de referência das avaliações externas somativas e do SAEB estão fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. É importante lembrar que a matriz de referência não deve ser confundida com a matriz de ensino. A matriz de ensino ou matriz curricular, vigente na rede pública do nosso estado, é o Currículo Referência de Minas Gerais, CRMG. Destaca-se ainda que as habilidades selecionadas para a composição dos testes são apenas aquelas que podem ser mensuradas por testes padronizados compostos, geralmente por itens de múltipla escolha. Após a etapa de confecção e validação dos itens por especialistas, as avaliações são impressas em gráficas especializadas, embaladas de forma segura para evitar qualquer tipo de violação ou vazamento de informações. Posteriormente, a distribuição das provas é realizada de forma estratégica e controlada para garantir que cheguem às escolas participantes. Há avaliações que, depois de aplicadas, serão recolhidas e outras que serão lançadas pelas próprias equipes das escolas. As provas impressas chegam às escolas embaladas de forma segura para evitar qualquer tipo de violação ou vazamento de informações durante o transporte. As embalagens podem ser lacradas e são identificadas com informações relevantes, como o nome da escola e o conteúdo das provas. Ao receberem as provas, as escolas devem registrar o recebimento e verificar se as embalagens estão íntegras e lacradas, se for o caso. As provas devem ser armazenadas em locais seguros dentro da escola, por exemplo, em salas com acesso restrito até o momento da aplicação.
É fundamental o cumprimento das orientações do órgão responsável pela aplicação, uma vez que a idoneidade do processo garante que os resultados sejam fiéis à realidade. Além disso, existem diretrizes gerais e específicas, como nas situações de estudantes com deficiências, para as unidades socioeducativas e prisionais e outras especificidades. Antes de iniciar a aplicação, por exemplo, o aplicador deve realizar a conferência dos cadernos de teste recebidos, se o ano de escolaridade da turma avaliada está correto. Além disso, é necessário verificar se o quantitativo de cadernos é suficiente para atender os estudantes presentes. Depois, os estudantes devem receber as instruções para a realização da prova e os cadernos podem ser distribuídos. Lembrando que, a depender da avaliação, há instrumentos cognitivos e contextuais. Nesses casos, a aplicação também envolve professores e diretores. Para a aplicação digital, as escolas também devem seguir as instruções com rigor, bem como em relação ao lançamento das respostas, quando for o caso. A medida do desempenho dos estudantes nas avaliações externas é a proficiência. Ela está relacionada aos níveis de domínio dos descritores, ou seja, a capacidade demonstrada pelos estudantes de realizar as tarefas propostas com base nos seus conhecimentos. Essa medida pode ser comparada por meio da escala de proficiência, que seria como uma régua em que os números são os resultados do desempenho. A escala de proficiência é dividida por cortes numéricos, conhecidos como padrões de desempenho. A mensuração do desempenho é realizada através de modelos matemáticos que avaliam os resultados obtidos pelos estudantes nos testes padronizados. Uma das técnicas utilizadas é a teoria clássica dos testes, TCT, que é uma estrutura teórica utilizada na psicometria para entender e avaliar a qualidade dos testes psicológicos e educacionais. A TCT é uma forma mais tradicional para mensurar uma avaliação, já que se baseia em observar a quantidade de questões corretas dentro de um conjunto total de questões. Outra técnica utilizada é a teoria de resposta ao item, TRI, uma abordagem moderna que considera a probabilidade de um indivíduo responder corretamente a um item em função de sua habilidade e das características do item. A TRI oferece modelos matemáticos que descrevem essa relação de maneira mais precisa, pois avalia as habilidades e o nível de dificuldade do item, por meio de testes parametrizados que permitem a comparação entre avaliações de anos diferentes. Dessa forma, a probabilidade de acertos de um item depende do nível de domínio do aluno. Isso significa que cada item requer uma proficiência do estudante, permitindo também a identificação dos acertos casuais, os chamados chutes. A metodologia da TRI é utilizada, por exemplo, para o cálculo do desempenho nas avaliações do CIMAV, do SAEB e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Já a TCT é aplicada para o cálculo dos percentuais de acerto nas avaliações do CIMAV. A escolha entre qual das duas será utilizada nas análises vai depender das necessidades específicas da avaliação e dos recursos disponíveis para a análise. Chegamos ao final do módulo 3. Agora, não deixe de acessar o material de leitura e de fazer a atividade avaliativa. Até logo!